Olá, pessoal, estamos aqui nesse novo episódio do podcast Bola Toda. Hoje a bola vai rolar com uma pessoa assim maravilhosa que vai falar da saúde, do trabalho, do trabalhador, aquele que somos nós. Então eu estou falando do nosso sindicato, os servidores aqui em Foz do Sul. Solta a vinheta! Bola Toda. Então, nós estamos aqui com dessas pessoas maravilhosas, a nossa advogada do sindicato, né? E o nosso presidente Altevi, que, poxa, eu conheço há anos, né? Que está sempre representando esses trabalhadores aqui, o servidor, né? Mas fala um pouco de você. Quem é você? Quem que advogada é você? Que você está falando, que você faz? O pessoal fala que você vai lá e briga aqui, briga ali. Então, eu sou uma advogada, eu me considero tranquila, tá? Não me considero uma pessoa briguenta. Então, a minha parte de especialização, eu me especializei em parte previdenciária, tanto regime geral quanto regime próprio para atender os servidores. Entrei no mundo sindical voluntariamente, né, num projeto que estive à frente, juntamente com o Aldevir, assessorando o sindicato na reforma previdenciária. Foi aí que eu conheci o Aldevir, né? Eu atuei em nome da OAB, à época, auxiliando, né, na reforma, tanto é que a gente não teve uma reforma copia e cola da União, justamente porque eu briguei, essa parte eu briguei mesmo. Não vou mentir. Mas o direito ele leva você muito ao litígio, né? Não tem jeito. O direito ele é essa característica, né? É difícil você chegar numa conciliação. Geralmente as partes acabam brigando, né? Cada um para um lado, mas Eu tento a conciliação. A gente sempre tenta resolver as questões administrativamente. Utiliza o judiciário como último recurso mesmo. Mas uma coisa na reforma que nós brigamos, lutamos muito pelos servidores, a realidade de Foz do Iguaçu não é a realidade do governo federal. Então, quando a gente olhava, olha, vamos fazer a reforma previdenciária dos servidores, então vamos olhar a realidade dos nossos servidores. Então, muitas das coisas que a gente conseguiu minimizar foi justamente por isso, olhar a nossa realidade. Nós tínhamos um lema naquela época que a melhor reforma é a não reforma. Não aconteceu, né? Tivemos a reforma, mas isso a gente conseguiu. Tanto a nossa reforma ela foi aprovada, né? Publicada em março, salvo engano, maio, né? Maio. Não, março, foi março. Foi março, e ela só começou a valer em setembro, porque a gente conseguiu um período ali de vacatio legis de 6 meses. Então, justamente, a gente conseguiu salvar alguns servidores naquele transcurso. E depois também a gente conseguiu reduzir o pedágio, que eles queriam um pedágio de 100%, conseguimos reduzir para 50%. A idade da mulher era para subir para 57%, a gente conseguiu que ficasse 56%. Manter a integralidade, mas assim, tudo. Do jeito que você está falando, você já está dando spoiler, já está falando tudo. Deixa pra gente explorar mais um pouco. Tudo bem. Mas a Melânia, eu acho que eu fui encontrada pela advocacia sindical, posso dizer isso. Nunca me imaginei estar hoje advogando para o sindicato, mas posso dizer que hoje é o que eu vivo todos os dias. Então, como é que eu falo? Eu acordo, eu tomo café, almoço, janto, durmo, pensando o que a gente pode fazer para melhorar a atuação sindical. Seja uma atuação sindical administrativa, seja uma atuação sindical judicial, seja uma atuação sindical social. Porque aqui o sindicato ele não está para a gente somente litigar, a gente está aqui para acolher. Eu acho que isso que nós queremos, acolher o servidor e o servidor saber que o sindicato está ali por ele. Então, hoje a Melânia é uma pessoa que está se realizando, assim, sempre busco melhorar cada vez mais,
Já vou dar um spoiler que eu já vou fazer uma pós em direito sindical para me habituar ainda mais com a situação, porque a gente vive essa dinâmica. E acho que eu fui escolhida pelo ramo sindical e sou extremamente feliz. Eu tô aqui para lutar pelo funcionalismo público. Dá para ver isso. Mas você, Altevi, você é um homem da casa. Quantos anos você mora em Foz? Como é que você está aqui em Foz? Quantos anos você está como sindicalista, como presidente do sindicato? Me fala um pouco da sua história. Então, professor, primeiramente, obrigado pela acolhida. Temos a Fran aqui também, né, que faz parte. O Jonas nas técnicas ali. Eu acho que o Aldevir eu fui seminarista, quase 8 anos. Né, estudei no seminário, eu agradeço sempre uma caminhada que eu tive, aprendi muita coisa. E eu estou no sindicato no 3º mandato consecutivo, graças às parcerias que tivemos no decorrer, as pessoas que se propuseram a estar numa chapa para concorrer. Não é fácil, todas as vezes teve concorrência, todas elas, e disputa, né? Muita gente, poucos sabem, mas eu fui do sindicato bancário, fui bancário antes de entrar na prefeitura, eu era diretor dos bancários. Então, é uma vida que eu me realizo, fazer a defesa dos direitos, mostrar que nós temos um caminho para todo mundo se complementar, entre, eu chamo patrão, empregado e tal, e não esquecer que eu sempre falo em todos os momentos que nós somos trabalhadores. E como trabalhadores temos que ser tratados nos direitos, nos deveres, né? Tem aquela pecha, servidor não trabalha, não sei o que trabalha. O servidor trabalha. A grande esmagadora maioria trabalha. Ele trabalha demais, cara. Eles se dedicam, então, e não é assim que se desenha as coisas. Então, eu sempre vejo, quando se dá uma opinião, emitir uma opinião de qualquer setor, se intere daquela questão para emitir alguma opinião, porque senão você vai errar e vai também fazer com que outros... Você vai cometer injustiça, né? Com a fake daqui. Então, é a sociedade que a gente tem que desmistificar. Não é assim que a gente tem que se portar. E somos trabalhadores. E, além de trabalhador, você é um sanfoneiro, não é isso? Você é um homem que toca muito a sanfona, me falaram. Toca e canta, toca e canta. Canta bem. Você também? Não, ele. Mas ele quer me levar pra cantar. Ele fala que eu sou afinada. Fala que eu sou super desafinada. Os bailão daí do... Então, professor, nas horas de folga. Desde Piazzotti, o meu pai foi músico, 30 anos. Ele toca um violão. O meu pai tem 88 anos, né? Minha mãe tem 85. E eu segui nesse caminho lá no seminário, eu cantava, participava das missas, eu cantava em festivais de música sacra. Depois entrei em dupla, e daí ultimamente a gente tem um grupo com o Galdino, meu colega, mais uns amigos, há muito tempo. Então é o que eu gosto muito também, nas horas de folga a gente canta. E você também dentro da igreja, você também foi um cara que trabalhou muito dentro da igreja, né? Ou não? Sim, Me falaram alguma coisa que você foi de vários movimentos da igreja católica, é isso mesmo? Sim. Ou eu estou errado? Não, eu participei, eu fui catequista há 12 anos. Agora, ultimamente, não tem muito tempo, né? Mas participei bastante. Lá no seminário também. E das pastorais? Qual das pastorais você trabalhou? Então, quando nós estávamos no colégio, lá, agora não tem muito mais, né? As comunidades eclesiais de base. Né, que era muito. Então, tinha uma inserção grande na comunidade, na sociedade. Você sabia a raiz dos problemas mesmo. Nas vilas, nos bairros, que se deixou bastante se fazer. É um meio de estar mais próximo da comunidade, né? Eu acho que falta muito ainda isso. Deixou de se fazer. Viu, gente? Viu? Nós estamos conhecendo o homem do sindicato, o homem do servidor. Só fazer um adendo, você fala da participação em comunidade, né? O meu nome, Melânia, foi escolhido por causa dessas visitas. A gente morava numa vilinha que tinha 5 famílias.
E justamente essa passagem do pessoal da Igreja Católica, fazendo visitas nas vilas, e foram lá e contaram a história de Nossa Senhora da Salete, na época. E contaram que eram a Marciano e a Melânia. Aí minha avó adorou o nome, e quando minha mãe, ela escolheu Melânia por causa disso daí. O meu nome vem do catolicismo, né? Por causa quem viu Nossa Senhora da Salete. É isso aí. Então, continue fazendo a visita, pode ganhar muitos nomes as pessoas, a depender da história. Agora, doutora, qual é a principal dificuldade nas negociações salariais? Que você, junto com a Altevi, né, vocês devem enfrentar essa dificuldade na hora de negociar a questão do salário. Sim, a principal questão, sempre que a gente o embate, é ter dinheiro. Ter dinheiro no caixa da prefeitura para conceder uma reposição maior. Por exemplo, nós tivemos a reposição agora no mês de maio, ela só supriu a inflação, o INPC. Então, a gente fala que a gente não teve um ganho real. Eu só supri a inflação. Então, ganho real de aumento não teria, porque... Mas eu acho que foi em todas as categorias, foi assim, né? Isso. O pleito ideal, assim, o que a gente sempre quer buscar é esses ganhos reais, além da inflação, um pouco a mais. Lógico. Certo? Porque existe a depreciação da moeda, aquela coisa. Sim, assim. Porque se a gente pega o decurso do tempo ali, nós estamos numa defasagem muito grande em relação à reposição. Nós ficamos na pandemia, por exemplo, sem ter reposição, tanto é que é um pleito nosso do sindicato, nós ajuizamos uma demanda civil pública, justamente pleiteando essa reposição que ficou pendente durante o período da pandemia. Mas se a gente pega um histórico, acho que o Oliver pode falar melhor que eu, temos mais de 30%, né, de defasagem. Nós fizemos um levantamento não faz muito tempo. Ano a ano, o que foi colocado em folha e o que não foi. Então está em torno de 30%. Desde 92 para cá. Muito dinheiro. Um exemplo, só na gestão da EJO ficaram 10,36. Pô. E daí vem vindo, né? Então Isso é um absurdo, não? É bastante. É absurdo. Então, na nossa gestão... Você para você ficar 30% a menos no teu salário. No decorrer do tempo foi isso? No decorrer da tua vida, como é que você paga a luz, água, telefone, aluguel? É um absurdo isso. Eu não sabia que havia essa defasagem de 30%. No decorrer foi isso. Então, isso é real. Então, nós, na gestão ultimamente, né, que nós estamos lá no terceiro mandato ali, nós temos esses 5,21% que ficaram, que a gente ajuizou, que é de 2021-22. Na data base foi concedida uma parte, e uma parte ficou, esse 5,21. Então, ultimamente, a gente conseguiu, as duras penas, negociando e tal, né? Às vezes parcelado, colocar no lerite do servidor. Depois nós buscamos o auxílio alimentação, a gente lutou 6 anos. 6 anos. Conversando em 2018, lá com o ex-prefeito Chico, explicando, olha, não dá. E daí foi colocado uma parte, né? Depois a gente avançou um pouco e daí combinou antes para quem ganhasse até 2.500, depois a gente pediu um pouco mais e combinou para ser estendido a todos. Hoje está em R$500, vai passar para 550. Teve uma majoração nessa data base de 10%. Então, são as lutas nossas, né? Que a gente busca. E toda vez que você vai judicializar, né? Isso aí isso é trabalhoso, porque demora. Demora. Uma demanda dessa hoje talvez demore em torno de uns 2 anos, por aí. Porque isso você está falando assim num bom cenário. Um cenário super hiper positivo. Não, porque assim, lá em sindicato... O trabalhismo ele anda um pouquinho mais rápido? Não. É uma sistemática que a gente adota daí na gestão do escritório. Cumprir o prazo antes de vencer o prazo. Então, assim, temos os prazos, os entes públicos têm prazo em dobro. Então, o que é 15 dias para mim, eles têm 30 dias, certo? Mas aí, quando volta o processo para nós, a gente tenta cumprir antes mesmo de abrir o prazo. Porque, querendo ou não, a gente ganha uma celeridade no processo. Quando a gente abre o prazo e cumpre ele antes do vencimento, a gente consegue, num processo dessa magnitude, reduzir o trâmite
praticamente 6 meses, por aí, consegue adiantar o processo. Mas é isso uma questão de gestão, para não deixar cumprir no último dia. Porque hoje, se eu pego 15 dias úteis, eles viram em média 25. Aí tenho mais 10 dias de prazo fechado, viram 35. Então, se eu otimizo isso em cada intimação que eu recebo, eu consigo adiantar. Então, assim, a gente tenta sempre trabalhar com a maior celeridade possível quando vem o processo para nós, né, respondermos. Então, assim, estou trabalhando num excelente cenário de 2 anos, mas o bom, uma coisa que o servidor ele tem que ter conhecimento, toda vez que a gente demanda em nome do sindicato, um dos grandes medos, acho que de todo mundo, é ingressar com uma demanda e perder. E ter que pagar os honorários para o outro advogado, honorários sucumbenciais. Quando a gente faz essa demanda em nome do sindicato, mesmo que, por exemplo, chegue lá no final e não ganhei, não tem nenhum tipo de oneração. Não tem que pagar nada. Eu não tenho que pagar honorários, o servidor não tem que pagar nada, entendeu? Então, quando a gente faz a luta judicial pelo sindicato, em nome do sindicato, é uma luta de só ganhar. Por quê? Eu ganhei, o sindicato ganhou, bom, vai ter dinheiro para todo mundo. O sindicato perdeu, ninguém teve que pagar 1 centavo. Entendeu? Então, por isso, a gente sempre tenta fazer as demandas coletivas, as categorias, pelo sindicato. Porque se eu faço em seu nome, professor, e eu perco, você vai ter que pagar 10% lá para outro advogado, entendeu? Então, a gente busca isso. Nessa demanda coletiva, a gente já tem várias em andamento, né, que nós fizemos os protocolos nesse último tempo. Nós temos a questão da produtividade também, nós judicializamos para o pessoal da administração tributária, nós judicializamos também a questão de uma reposição dos inativos, porque a gente tem uma diferença quando eu sou paritário e não paritário, tem essa diferenciação. Por exemplo, todos os servidores paritários, que é aquele que recebe a mesma reposição do servidor ativo, vai ter a reposição de 5,32, certo? Mas eu tenho um monte de servidores que são não paritários, que eles não têm o mesmo índice de reposição do servidor ativo. O índice de reposição deles é o do INSS. O INSS esse ano de reposição foi 4,77%. Não perde o fio, não. Porque vou aproveitar o que você está falando. O que as reformas da Previdência representaram para o servidor? Já que você fala de paridade, tem a ver com a pergunta. Tem ou não tem? Tem. Né? Para o servidor, os novos servidores é um regramento totalmente distinto. Para o novo servidor, teve um aumento na idade e uma fórmula de cálculo mais prejudicial, que a gente fala, porque é uma média de todo o período contributivo, e nós temos também um limitador, que é o teto do INSS. Por exemplo, hoje, o servidor público que ingressa, a Fosprevidência, ela não vai te pagar benefício superior ao teto do INSS, ela vai te pagar até o teto do INSS. O que excede ao teto, aí você tem que ver se você vai migrar ou aderir ao RPC, certo? A migração, aí nós tivemos a migração, uma janela, eu só consigo migrar quando eu tenho janelas abertas, né? Nós tivemos uma janela aberta, salvo engano, em 2023, 2024, agora eu não me recordo exatamente a data, que é a possibilidade de eu migrar para o RPC. Mas, por exemplo, não tenho janela aberta, eu estou vinculada ao RPC, mas eu posso aderir a um plano lá do RPC. O bacana de você fazer a adesão e você receber mais que o teto do INSS, que hoje está 8 mil e pouquinho, é que quando eu mando dinheiro para o fundo, para o RPC, o meu empregador também manda, entendeu? O patrocinado e o patrocinador manda. Então, se eu aderir a um plano lá e eu estou mandando todo mês R$10, o meu empregador também está mandando R$10. Então, eu tenho R$20. Aí, claro, você tem que ver com a Fusan, porque é ela que administra o regime de previdência complementar da nossa prefeitura. Isso é para o cenário do servidor novo. Para o servidor que já estava, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais, certo? Para conseguir garantir as mesmas regras. Isso foi uma conquista dos sindicatos, tanto do SISMUF quanto do SIMPREF, foi manter a regra de cálculo. Nós temos várias emendas, então assim, o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, por exemplo, ele tem direito à última remuneração, que é a integralidade e paridade, tá?
O servidor que ingressou a partir de janeiro de 2004, o cálculo dele é a média dos 80% maiores. E a forma de reposição, de reajuste é o do mesmo do INSS, certo? Então, a gente tem esse marco. O que a gente conseguiu garantir? Essas duas fórmulas de cálculo para o servidor. Ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais porque tem o pedágio ali para ser cumprido, mas a fórmula de cálculo foi mantida. Então, quando eu falo de paritário e não paritário, é justamente o tipo de aposentadoria que eu tive. E o que vai demorar se eu tenho paridade ou não é a minha data de ingresso. Então, os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 e se aposentam pelas regras ali que eles fazem jus, eles têm direito a paridade, que é a mesma reposição do servidor ativo. Servidor que ingressou a partir de janeiro de 2004, ali quando ele aposentar, a regra de reposição dele é a mesma do INSS, que é o nosso INPC. Tá? Então, assim, a reforma, o que ela trouxe? Ela trouxe, assim, para os novos servidores, um regramento totalmente diferente, um tempo maior de trabalho, tanto é que a idade da mulher é 62 anos, a idade do homem é 65, ali, mas para o servidor que já estava no sistema, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais para conseguir manter a mesma fórmula de cálculo. Então, assim, e ainda o mais foi o mais não tão pior, que eles queriam que fosse 100% mais. E nós conseguimos deixar em 50%. Isso. Foi uma grande conquista. E também nós estamos contribuindo acima de 4 salários mínimos. Né? Isso também é um outro. Era 3. Era 3. Então, contribuímos. Que hoje dá, que excede. Isso 6.072, dali para cima, que são 14%. E isso daí também é um tópico muito bacana de ser abordado, porque antes da reforma, professor, nós tínhamos o servidor aposentado, ele sempre contribui, ele continua contribuindo para o fundo, só do que excede o teto do INSS. Só para me aproveitar o gancho, eu queria saber como que você vê essa questão, Altevi, essa jornada de trabalho? Porque, para mim, eu acho que o servidor trabalhar 6 horas, para mim, eu acho que é top. Eu acho que não é a quantidade de hora que você vai entregar o serviço. Você entrega o serviço quando você fica feliz, você fica satisfeito. Como que você, como presidente do sindicato, o que você tem feito, o que você tem abordado a essa prefeitura dele voltar para o regime de 6 horas de trabalho para o servidor? Então, nós tínhamos 6 horas. Daí, na nova gestão, foi colocado para voltar o horário normal, né? 8 horas. Então, a gente está aguardando, na verdade, né, o que vai ter de resultado. Eu sempre tenho comentado, a questão é a qualidade de trabalho. Tem setores e setores. Eu sou concursado ali como agente fiscal do prefeito ali da Fazenda. As demandas nossas, nos bairros, você vai estar lá na Vila C, você tem que sair para dar entrada em cartão, dar saída. Olha o tempo que perde. Então, tem setores e setores, tem vários setores que não entra, não carece 8 horas, não vai produzir menos. Né? Podem fazer o levantamento, além de todo o gasto. Né? Tem várias questões ali que merecem ser debatidas, analisadas com mais profundidade. A administração tem a sua discrecionalidade, né? E nós estamos aí para acompanhar, mas também eu acho que não demora muito, que eu acho que vai retroceder esse horário. Eu acho. Porque o que se busca é a produtividade do funcionalismo público. Existe alguma forma de se judicializar essa situação? Porque não tem o direito adquirido? Como é que é isso? Explica isso pra gente. Qual que é a questão? Porque o cara tá trabalhando 6 horas por um longo tempo. É direito adquirido, pelo que eu entendo, né? Não sei se eu entendo jurisprudência, mas pelo menos eu entendo isso. Mas fala. Qual que é o embate, professor Júlio? É a carga horária do concurso, certo? Nós temos concursos de 20 horas, 30 horas e 40 horas. E ali, o que acontece? O que a prefeitura está cobrando? Na realidade, assim, ela quer fazer cumprir a carga horária do seu concurso, certo? Que é 40 horas.
O que a gente busca, né? Que é um pleito até mesmo junto ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, que é a redução de toda a carga horária para 6 horas, certo? É uma redução global, geral. E o ideal seria todos os nossos cargos virarem 6 horas. Eu quero uma máquina funcionando, certo? Quero uma máquina funcionando o dia todo. Ok, mas eu quero uma máquina funcionando o dia todo com eficiência, né? Então, se a gente trabalhar na questão dessa gestão, pensar que 6 horas eu produzo muito mais do que eu colocar a 8, a gente pode, claro, aí o executivo, né, ele pode encaminhar um projeto de lei, nada impede de alteração da carga horária dos concursos, de todos que são 40, alterar para 30, sem redução de salário. Aproveitando que você está falando, a Câmara de Vereadores poderia propor uma lei para alterar essa situação? Não, é competência do executivo, mas eles poderiam encaminhar uma indicação. Eles poderiam encaminhar uma indicação. Poderiam encaminhar Porque uma indicação. Porque seria uma força, né, a mais, junto com o sindicato, a Câmara, e aí para fazer o executivo repensar essa questão. Porque, assim, a partir do momento que eu consigo fazer com que eu faço... Qual que era o problema justamente a gente ter essa redução por decreto ali? Eu amanheço com decreto, adormeço sem o decreto. Porque é publicado no Diário Oficial. Simplesmente deixa de existir, certo? Eu não tenho a segurança jurídica. Não tenho essa segurança jurídica. A partir do momento que eu estou com isso em uma lei, regulamentando ela, a minha segurança jurídica é muito maior. Por quê? Para uma lei ser aprovada, tem que mandar para a Câmara, tem todo o trâmite em votação. Então, para eu mudar uma lei, tem que fazer também o mesmo processo. Então, assim, hoje, como o Aldevir colocou, vai ter um levantamento desde quando voltamos a fazer 8 horas, quando a gente fazia 6 horas de produtividade. Quantos esses servidores produziram? E o quanto a prefeitura teve a mais de gastos, porque querendo ou não, eu estou pagando mais luz, certo? Ali eu não tenho estrutura física para ter todo mundo trabalhando tão bem. Não tem. Certo? Nossos prédios são precários. Se eu trouxer, principalmente quando a gente trabalha sobre questões ambientais de trabalho, condições mínimas de trabalho, a gente sabe que tem falta de iluminação, falta questão ergonômica, entendeu? Então, assim, o que a prefeitura quer? Qual que é o objetivo dela? Eu quero eficiência, eu quero entrega. Então, voltamos às 6 horas. Talvez trabalhar sistema de escala, eu quero a máquina funcionando o dia todo, das 8 às 17, ou das 7 às 17, 8 às 18. Dá para trabalhar 2 turnos aí. Entendeu? E possibilitar para o servidor também ter qualidade de vida, porque a partir do momento que eu tenho mais tempo livre, e é justamente isso que vem nessa onda do governo federal, eu ter esses momentos de lazer com a minha família, porque a vida vai muito mais além de só trabalhar. Eu adoro trabalhar, não vou mentir, eu amo trabalhar, mas eu preciso desses momentos de lazer, porque a partir do momento que eu tenho esse momento de lazer, eu tenho menos comprometimento à minha saúde mental, que a gente tem servidores, a maioria tá com problema mental, certo? Ali, eu tenho mais qualidade física, né, que eu posso me exercitar. Eu oportunizo também me especializar, que eu vou ter mais tempo livre, eu posso estudar, posso fazer outras coisas, ou até mesmo eu posso ter outro trabalho, entendeu? Garantir uma segunda fonte de renda. Então, quando a gente pensa no redutor da idade, ao redutor do horário para 6 horas, ali não é pensando, só vou favorecer o servidor. Não, eu estou favorecendo a prefeitura, eu estou favorecendo Foz do Iguaçu como um todo, porque esse ato ele gera todos os efeitos subsequentes. Sim. Eu vou ter gente trabalhando melhor, gastando também não, porque o servidor vai ter tempo livre, eu vou estar girando o meu comércio ali, vou ter menos gente com afastamentos, certo? Falando que você falou em afastamento, que eu queria aproveitar isso que você está falando, você como líder sindical, você deve sofrer uma pressão muito grande dos professores que se afastam. E há um índice altíssimo de professores com afastamento dentro da área da educação. A educação é a área que tem maior índice de funcionários afastados. O que o sindicato tem feito para tentar
junto com o executivo da prefeitura, se criar um plano para atender a essa situação do professor que ele dá aula para mais de 30 alunos, aluno que não tem diagnóstico, ele pega uma sala que tem criança com TEA, que é autismo, criança com TDAH, entendeu? Tem criança com dislexia, com descalculia, são tantas síndromes que o professor fica doido, e ele acaba se estressando. O índice de estresse do professor, dos servidores, eu acho que são os mais altos. O que você, como presidente do sindicato, o que você vê e qual é a solução para isso? Ou se tem alguma solução? Sim. No decorrer do tempo que nós vemos debatendo, avançou-se um bom tanto nessas questões. Hoje nós temos a saúde do trabalhador, né, que acompanha, ela começou pequena, hoje ela está bem adiantada, mas falta muito ainda, né? Falta quadro de RH para interagir mesmo. Hoje nós temos um alto índice de licenças, de afastamento, de várias situações, né? Então, é uma questão muito delicada, que ainda nós temos que avançar em muito ainda nesses setores, e o que nós temos feito é interagir muito com a DISO, né? A saúde do trabalhador, e nós elencamos uns 27 itens lá em janeiro. Cada administração a gente faz isso. Nós elencamos 27 itens, dentre eles reposição salarial, saúde do trabalhador e tudo. Mesmo? E ali... Caramba, 27 itens. É a curto prazo, a médio prazo, e questões que seriam o mundo ideal, né, para o servidor, mas um índice que tem que melhorar bastante é se aproximar mais do trabalhador, a saúde, acompanhar mais de perto. Por exemplo, eu sempre falo, não adianta você pegar, ele está afastado, está doente, daí dá 30 dias de afastamento para ele. Ele fica lá em casa. Então tem que estar perto ali. Como é que você está? Tinha que ter uma questão, para que quando ele voltar, ele volte bem. Né? Entende? Ele voltar bem para o trabalho. Essas questões. Estar mais de perto. Aquele que é reincidente. O cara está doente agora, dali um pouco 6 meses de novo, afastou. Qual é o motivo? Tem que ter uma planilha. Só olha, em um ano você afastou 3 vezes. Um exemplo. Qual é o motivo? Qual é a razão? O diagnóstico ali. Né? Essas questões, tudo. Então, isso carece RH, especialidade, muitas coisas. A gente tenta fazer isso. Mas é uma coisa bem complexa. Bem complexa. Ela é bem profunda. E, infelizmente, muitos servidores têm problemas sérios de saúde que não adianta, às vezes, você ganhar um salário bom e tal, depois lá no futuro, quando é para desfrutar, ele vai estar doente, vai gastar em remédio. Geralmente, esse afastamento é por excesso de serviço, porque você tem pouco servidor. Esse que é o maior problema de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem pouco servidor. Sim. E aí o servidor trabalha por 4. Ele não trabalha por 1, ele trabalha por 4. E aí leva o quê? O servidor ficar doente, como você está colocando aí, que são um monte de motivos. E ali tem as demandas, né? Então tem a demanda daquele setor, uns setores com maior demanda, outros com menores, né? Mas tem setores com demanda alta. E você tem que dar conta, você tem que mostrar o trabalho. Então, se você não fizer naquele dia, ele acumula para o outro. Então, é uma coisa que o servidor leva muito uma carga, né? Então é importante que a gente avance muito nisso. Nós estamos cobrando, eu acho que a saúde do trabalhador ali, a divisão tem que aumentar o quadro para que se resolva isso, tem que estar bem mais perto do servidor. Ter uma planilha assim atualizada mesmo, para que você acompanhe mais de perto. Altair, você não acha que existe um desprezo da maioria dos gestores públicos nossos, os prefeitos, tanto da gestão passada, da atual, eu não sei como é que eles vão pensar, mas eu acho que o servidor deveria ter um plano de saúde, entendeu? Não ele pagar do bolso dele, entendeu? Porque eu trabalhava na Telerge, né, em telecomunicações,
E a empresa pagava. Eu acho que o cara que trabalha na Itaipu a Itaipu deve pagar um plano de saúde para ele. Exatamente. Então, e eu vejo que tem um descaso nesse sentido, porque eles não investem no servidor. O servidor é um investimento. O servidor não é um gasto. O servidor é investimento. Entendeu? Então, eu acho que existe essa falha. E aí você, como líder sindical que está lá, você como advogado, você vê as dificuldades até do movimento sindical de tentar entender por que as coisas são assim. Mas é por falta de investimento nesse sentido. E você já tentou trabalhar essas administrações de pensar um plano de saúde? Porque o sindicato tem lá um convênio, mas não é a mesma coisa, né, TV? Hoje nós temos a secretária de administração atual, é a Larissa. Ela é bem acessível, né? Nós temos dialogado bastante sobre várias questões, tanto o Sismuf quanto o Simpref. Então, o senhor comentou aqui, né, professor, referente à educação, que é mais específica do Simpref, né? A gente sabe que a pressão grande é ali na sala de aula, pelas diversas demandas que ele tem no dia a dia. Não é fácil e cada vez está mais avançando, né? Autismo, muitas coisas, né? Que daí tem que ter interação com a comunidade, com os pais, é uma questão bem complexa para que aquele aluno tenha a melhor forma possível de qualidade de vida, né, e tudo mais. E falando nisso, nós falamos agora, essa semana, né, com a Larissa, mandei uma mensagem para ela, olha a questão no plano de saúde. Daí nós vamos buscar conversar sobre isso, estudar, que nem que tenha uma parte do servidor, não sei, alguma coisa que... Porque se nós tivermos um plano, que um plano de saúde, ele olha as faixas etárias. Faixa etária. Né? 0 a 18, são 4 anos ali. E talvez a gente consiga. Com o auxílio alimentação era quase impossível, né? A gente conseguiu então buscar isso. Estamos começando a dialogar. Talvez no futuro próximo a gente consiga buscar. Isso vai ser um avanço. Um plano, porque né? Vamos ver. Um plano de saúde, queira ou não queira, né? A gente sabe. É caro. É caro. E você, às vezes, você tem determinados recursos num plano de saúde, que são alguns exames, que às vezes, se você for depender do SUS, você vai entrar numa fila que só Deus sabe quando você vai ser atendido. E aí, como é que você quer melhorar a saúde do servidor? Né? Como você vê isso? O que a gente pode pensar é que existem muitas possibilidades de planos de saúde, certo? Com coparticipação, aquilo ali. Quando a gente fala de ter uma contrapartida do ente federativo, ali a gente poderia usar também a mesma sistemática da questão de faixa etária e atribuir um valor. Por exemplo, não vou te pagar um plano de saúde, porque naquele mês você pode usar um monte e vem lá R$2.000. Não. A prefeitura, ela se compromete, conforme a faixa etária, dá um auxílio de um valor determinado. R$300, tal faixa etária, R$500, R$700. Então, isso é uma construção, certo? O que a gente precisa? Cuidar da saúde do nosso trabalhador. Precisamos. E eu concordo plenamente contigo, doutora. Como que a gente pode fazer isso? Claro, a gente tem um diálogo muito bacana com a DISO, com a nova diretora, que é a Elis, mas nós, como sindicato, onde tivemos uma reunião das duas diretorias, Sismuf e Simpref, justamente com essa preocupação, talvez a gente está pensando em organizar rodas de conversa com psicólogos para os servidores, certo? Porque a gente quer cuidar da saúde do nosso servidor. Tá? Então, todos esses pleitos, nós temos muitos pleitos. Ele falou 27 que foram apresentados em janeiro. Se a gente pegar e apresentar um novo agora, provavelmente vai ter muito mais, porque as demandas elas vão surgindo. Então, assim, um dos nossos pleitos, que a gente está já dialogando com a administração, o que acontece? O professor tem esposa servidora, certo? A gente tem cargo e carreira. O que acontece hoje dentro da Prefeitura de Foz? Eu tenho muitos cargos, mas nem todo cargo tem carreira. Carreira é quando a gente consegue subir de nível. Então, assim, o servidor que tem carreira, ele, consequentemente, ele ganha mais referências a cada vez que ele sobe de nível. E o servidor que não tem carreira, ele vai subindo uma gotinha por vez. Uma escadinha por vez. Ali ele já pega o elevador, o que tem a carreira, né? Mais ou menos isso.
Que acontece? Um dos nossos pleitos, a gente apresentou também uma proposta de reforma administrativa com 4 pilares, e a gente começou a dialogar em um pilar, que é justamente a gente estudar a criação de carreira para todos os cargos que não tem carreira dentro do funcionalismo. Positivo, viu? Isso, TV, eu acho que é uma política do sindicato maravilhosa. E aí, servidor, olha, preste atenção, hein? Aproveita aí, porque vocês têm que estar sabendo a importância do UOL-TV na nossa, como servidor aí, o que está fazendo. Isso é maravilhoso, TV. Isso é muito bom mesmo. Você pensar que o cara pode, né? Isso é um processo que cria motivação pro cara. Cria, porque daí, claro, para eu subir de um nível para outro, eu tenho que ter graduação, tenho que ter pós, tem que ter curso, entendeu? Então, consequentemente, a gente vai. O que eu estou retribuindo o servidor, mas eu estou dando um servidor muito mais qualificado. Servidor que vai me entregar muito mais. Outra coisa, doutor, não sei se você pensa ao TV também, concurso interno. Porque isso também é outra forma de você motivar o servidor. Poxa, abrir um concurso antes de se tornar público, fazer ele interno. Para aproveitar que o servidor ele vai ter, opa, tem um cargo não sei aonde, eu vou ganhar mais, eu vou fazer um G. Você concorda? Isso não é uma motivação? Seria, mas é inconstitucional, professor Júlio. Por quê? Fere a forma de ingresso, que é concurso público. Tanto é que isso é uma questão também que a gente conseguiu resolver. Existia um concurso interno na década de 90, houve isso na prefeitura, tá? Então, assim, o servidor ingressou com cargo X. Só que ele fez esse concurso técnico que está no cargo Y. E ele passou a vida inteira dele no cargo Y. Chegou no momento de aposentar, o professor Afonso Pereira falou assim, opa, esse não é seu cargo, não. Não posso te aposentar. Tribunal de Contas? Tem todo efeito, Tribunal de Contas, isso, não vai aprovar. Aí, o que aconteceu? Em dezembro, a administração nos chamou para atuar junto, para verificar como legalmente a gente poderia estar trabalhando para solucionar esse problema e aposentar esses servidores, porque eles têm direito à aposentadoria, contribuir o tempo todo. Então, assim, não pode concurso interno. Mas o que teve, a gente conseguiu resolver, tanto é que está sendo resolvido. Eles ainda não têm os dados exatos de quantos servidores estão nessa situação, mas o que eles estão constatando, o que acontece com esse servidor? Ele volta para o cargo de origem, que é o cargo do concurso dele, certo? Não tem redutor do valor de remuneração, vai ver uma readequação da referência dele, que ele vai fazer, e se, por exemplo, a referência que ele foi readequado deu menos que o valor que ele recebe hoje, é pago uma outra rúbrica chamada de vantagem pessoal. Tanto é que quando ele vai para a aposentadoria, ele leva a referência, o adicional por tempo de serviço e essa vantagem pessoal, porque tudo é considerado remuneração. Mas me tira uma dúvida aqui, aproveitando essa questão do concurso. Se tiver um concurso público aberto, eu sou servidor, eu vou poder prestar esse concurso? Claro. Aí, então existe a possibilidade do servidor ele prestar outro concurso e se ele passar... Ele perde a exoneração de um e assume outro. Mas ele perde o tempo de casa, não? Aí já é uma briga judicial, doutor. Tá entendendo? Por que a pessoa não vai, ela não pode? Porque ela fica com medo de perder. Não, mas aí isso judicialmente a gente resolve. Temos muitos servidores que eles ingressaram. Prudência em Foz do Iguaçu, a gente tem. Justamente. O que acontece? A gente tem alguns servidores filiados lá do Sismuf, que eles eram de um concurso, fizeram outro. Aí, o que a gente sempre fala? A gente não pode ter a ruptura do serviço público. Então, a orientação sempre é portaria de exoneração em um dia, a de nomeação no outro. Tá? Que a gente chama de continuidade do serviço público. Ok, a administração de Foz, ela reconhece esse tempo anterior para os efeitos de adicional desenvolvimento? Não. Aproveita, porque eu acho que eu tenho que fazer uma publicidade aqui para o sindicato. Você que é servidor, viu? Presta atenção no que a advogada está falando, que o nosso presidente Alteve está falando. Você tem que entender que, nesse caso, procura o sindicato, procura essa advogada maravilhosa que está aqui, vai lá, poxa, para saber quanto que eu posso, que eu não posso. Se você não fizer isso,
você não vai conseguir nada. Você tem que se unir. O sindicato é a nossa força do trabalho. Essa que é a realidade, né? Eu estava brincando, porque realmente você falou uma coisa que nem eu mesmo sabia. Quer dizer, então o cara ele tem que ser quase no mesmo estanque. E para fazer isso, se ele não procurar o sindicato, para procurar uma boa orientação, ele não vai saber fazer, pô. A gente atendeu alguns servidores, por exemplo, que eram da prefeitura e foram para o estado, passaram num concurso, só que eles já eram da prefeitura, eles iam assumir no estado. Eu falei assim, cuidado, justamente para você não ter a ruptura do vínculo, porque eu tenho regramentos previdenciários diferenciados, tem tudo isso. Então, por exemplo, essa servidora que nós atendemos lá no sindicato, o primeiro concurso dela foi em 2000. O que eu falei que quem ingressa até 2003 leva? A última remuneração. O outro concurso dela só foi em 2012, porque ela saiu de um e ingressou em outro. Ela saiu num dia, assumiu no outro. Como eu tenho a continuidade, se eu fosse olhar só o último concurso, que é 2012, ela não levava a última remuneração, ela levava a média dos 80% maiores. Mas como eu tive a continuidade, eu olho a minha data do meu primeiro concurso para fins previdenciários. E a gente leva essa data também para fins funcionais, que é justamente isso que a gente dispõe. Por isso a importância do servidor ser sindicalizado, porque ele tem pessoas qualificadas para orientar o que é melhor, qual é a melhor decisão para ele tomar, se não concorda. E esse é o ponto que você toca que é fundamental. O servidor, às vezes, ele não sabe que ele tem o direito. A partir do momento que ele chega lá no sindicato, eu estou, ou o corpo jurídico está, que nós temos mais advogados trabalhando também lá do escritório, e a gente senta e analisa, fala assim, olha, você tem direito aqui, aqui, aqui. Nossa, eu nem sabia. Ou, não, vamos fazer esse encaminhamento. Ou, não, ninguém nunca me orientou dessa forma. Então, o sindicato, ele não está ali apenas como uma figura fictícia. Ele está ali para garantir que o servidor tenha boas condições no trabalho, que ele se desenvolva adequadamente, que não deixe nenhum direito dele fora, né? Nós estamos ali. E a gente está ali também para fazer toda uma análise preventiva e para o futuro também. Porque essa parte previdenciária, a gente pega e esmiuça a vida do... Eu ia falar caboclo, desculpa, servidor. do servidor. Porque assim, o que a gente busca? O melhor. Agora, deixa eu aproveitar uma pergunta para o nosso presidente aqui. Qual o valor que o servidor paga para se filiar no sindicato? É muito pouco. É 1%. 1%, cara. Não é nada, cara. E ali... Paga, acho que 1% não chega nem o valor de uma pizza, né? Você pegando o melhor salário do servidor lá, você não consegue ler. É 1%. 1% salário. É pouco. Então, assim, nós temos um rol, tem o jurídico, que eu acho que é a peça mais importante ali, dos direitos, né? Nós temos a parte social, nós temos uma sede social aqui no Jardim Itamaraty, que as pessoas usam muito. Todo ano você faz aquele bailão. Nós fizemos... e tem que ter. Nós tínhamos antes uma associação, hoje nós não temos. Então, o sindicato, uns criticam. A questão você tem que defender o trabalhador e tal. Nós defendemos o trabalhador, mas também tem que interagir com a parte social. Tem. Nós fizemos o 6º campeonato, a gente quer ver se esse ano consegue fazer o 7º de futebol, tem de areia, fizemos o baile do trabalhador, agora o primeiro, já estamos no 8º do servidor público, e vai ser agora 31 de outubro. Então, essas coisas, para agregar, você vai num baile, no intertempo, cara, acho que não é nada, mas assim, nossa, cara, fazia 10 anos que eu não te vi, eles estão trabalhando dentro da prefeitura aqui, ó, que não é muito longe. Fazia 10 anos que não te via. Então, essas coisas, sabe? Que a gente às vezes não olha muito, mas que agregam. Não é só trabalhar, você tem que interagir, né? Tem que ter autoestima, tem um monte de questões para a vida que você tem que prestar atenção. Eu sempre falo, no dia a dia você tem pequenas coisas. Grandes coisas acontecem lá de vez em quando. Então, nas pequenas coisas, você tem que interagir para estar bem. Todo mundo tem seu emocional, essas coisas todas. E muita gente não olha isso. Não olha isso. Se você olhar isso bem, na raiz mesmo, você vai ter uma vida muito melhor. Você vai dar menos importância para coisinhas. Você vai dizer, não, a minha linha é essa, eu tenho meu eu
eu sigo diferente. Mas para isso você tem que se desenvolver, tem que estar inserido na sociedade, tem que debater, essas coisas todas. Então é isso que a gente tenta ali no sindicato, ir um pouco além, né, do técnico, acompanhar de perto. O que fica difícil para você, como líder sindical, de mobilizar o servidor, porque são vários prédios. Se nós tivéssemos um prédio só, aí ficaria muito mais fácil, não é isso? Deve ser punk. Claro. Para você fazer esse tipo de mobilização, porque você tem que estar num prédio tal, no outro prédio, e aqui o que tem de prédio não está no... O nosso quadro ali, no sindicato tem um jurídico, né? A gente está num time muito bom. A gente agradece muito, né, a equipe que a gente tem, de jurídicos, os funcionários internos, e tem uma roupagem bem legal. Nós estamos interagindo assim, e agora, só eu que tinha mandato classista. O que é mandato classista? É estar liberado, ser servidor é liberado para trabalhar exclusivamente no sindicato. Claro. E hoje tem a professora Neuza, que ela é muito especial. Eu não sabia disso, A não. professora Neuza é 10, ela está liberada também, faz um mês e pouco, né? Um mês e pouquinho. Que está liberada para trabalhar mandato classista. Então, você dentro do sindicato servidor, hoje você tem poucos funcionários que são liberados para trabalhar para o sindicato. Exclusivamente. E na nossa diretoria geral, nós ganhamos essa gestão com 31 integrantes, que todo mundo tem seu valor, contribui da forma possível. Oliveira, eu não consigo quase participar. Né, mas ele já participou, ele já colocou o nome para concorrer, tá disponível, a gente tem reuniões, né, então interage bastante nessas questões todas. Esse conjunto todo aí para desenvolvimento e porque busca... você imagine só, você tem lá, para você mobilizar lá, para você levar uma questão sindical, aí você tem que visitar o prédio lá que fica lá no Bordim, aí depois você tem que ir lá, não sei, fora que tem os postos de saúde, então é uma mobilização... Tem centenas de locais. Locais, e é muito difícil ter essa mobilização. Tem departamentos, tem a secretaria, lá no Bordim, por exemplo, o complexo lá, se você olhar em todos os setores, tem várias salas, lá na secretaria da Fazenda ali, né? Então, o tempo, você tem que atender individualmente. Eu tenho o WhatsApp, que tem mais de 4 mil, tem uns 3 mil servidores que sabem meu número, mandam mensagem, tu tem que responder. Mas isso é uma característica sua, né, Sim. Você sempre foi uma pessoa super atenciosa. Eu sempre conheci você como uma pessoa assim, você é uma pessoa super, hiper, você é um cara bom, você é um homem do bem. Tento fazer. Não, você é um homem do bem, é a tua característica. Você sempre foi, eu nunca vi Altevi olhar de cara feia. Você sempre olhou para o servidor, sempre. É aquilo que você falou, a palavra mágica. Acolhimento. Esse é o segredo. Você tem que tratar todo mundo. Né? Passou a eleição, você tentar dizer, agora nós vamos para frente. E interagir. Mesmo que você foi oposição a mim, não tem nada a ver, você é servidor. Sim. Então, essa é a questão que o senhor falou, professor. O segredo é que nós somos servidores, que nós somos humanos, que nós temos que ter a simplicidade, a interação no dia a dia, né? Porque a maioria do teu tempo se passa no trabalho. Agora, então você tem que ter uma grande família, né? Agora você pegou uma peça, né? Quando que você entrou pro sindicato? Oficialmente? Oficialmente. 1º de outubro. 1º de outubro, agora, né? Indiretamente, já tô... Indiretamente, assim, eu atuo com servidor público há mais de 3 anos. Tanto é que eu pegava muitos clientes do sindicato. Posso falar com todo sincero? Eu conheço o sindicato há muito tempo, o servidor. E realmente, eu acho que foi o maior ganho que o sindicato teve ter a doutora como advogada do sindicato. Eu acho muito especial. Só para contar bem rapidinho. Quando nos conhecemos, né, foi naquela questão lá da Previdência e tal. Daí o Elias, ali da Fazenda, disse, Oliveira, tem uma advogada bem legal que é assim, assim, assim. Daí no outro dia já eu procurei, daí conversamos lá na Câmara,
E vamos comer, tava a feirinha aberta ali, eu acho que era numa quarta, né? Comer aquele pastel gostoso. Degustar um pastel e um caldo de cana. Foi ali que começou, daí a gente conheceu, né? Depois veio eleições, a gente interagiu, aí começou a história, né? E graças a Deus tá muito bom. Foi o maior ganho que o sindicato teve, sabia? É uma questão... Porque você tem uma clareza, assim, da parte trabalhista, sindical, maravilhoso. Mas agora que você vai fazer a pós-graduação, eu acho que vai te dar uma formação melhor ainda, né? Apesar de você já ter o ganho, mas a formação, ela ajuda, né? Sim, ela ajuda. Eu acredito muito no estudo. Tanto é que eu faço um monte de curso. Já fiz, por exemplo, no mês agora de junho, eu vou participar de uma semana previdenciária para servidores públicos. Em agosto, a gente vai ter um congresso. Então, eu sempre busco estar me qualificando. Participo dos cursos do Tribunal de Contas, vou participar na semana que vem, que vai ser sobre processo legislativo municipal. Porque uma coisa que eu acho, a gente tem que conhecer a máquina para saber trabalhar. Não é contra a máquina, tá? A favor da máquina. Buscar sempre o melhor pro servidor. Então, assim, eu sou grata, a gente tem muita coisa para melhorar. A vida é uma constante evolução. O sindicato também, a gente está ali na luta todos os dias, buscando o que a gente pode fazer para melhorar para o servidor. Essa questão que você falou, eu tenho servidores em muitos locais. Nós estamos finalizando a montagem de um cronograma, porque a nossa intenção é ter o sindicato na base, principalmente para ver questões do ambiente de trabalho, ver a questão do servidor, quais são as demandas, fazer esse encaminhamento para a administração, porque, assim, às vezes o servidor não fala nada. E daí a administração não tem conhecimento, o sindicato não tem conhecimento, ninguém tem conhecimento. Então, como que eu posso fazer algo pelo servidor se a gente nem sabe? Então, a nossa intenção é justamente isso, trazer o servidor. E também uma das nossas pautas, principalmente nessa gestão e nesse ano, é a gente ter um olhar diferente para o servidor aposentado. Então, assim, eu quero que o servidor aposentado esteja com o sindicato, eu quero que eles possam, não é porque ele saiu que ele foi esquecido, não. Ele é uma peça fundamental dentro do nosso sindicato, o servidor aposentado. Nós estamos organizando, a gente vai ter um evento em julho para os servidores aposentados. Não posso dar spoiler ainda, mas estamos organizando, porque a gente quer que eles venham, eles saibam que nós estamos ali para atendê-los, e eles tenham conhecimento também do que está acontecendo, porque querendo ou não, você se desliga um pouco. Então, assim, além do nosso servidor ativo, a gente está ali para o inativo. O sindicato não é simplesmente para o servidor que está ali batendo o cartão. É para o servidor que está aproveitando, curtindo a família, viajando. Porque o servidor que está aposentado, às vezes o filho dele está trabalhando na prefeitura. Também. E o servidor aposentado, ele se filia. Ele se filia também. Agora, tu tem uma coisa, aqui um mosquitinho que está me mordendo, eu tô curioso. Desses anos todos que você passou, qual foi o fato mais curioso, assim, que você passou dentro da prefeitura? Que você é mais curioso mesmo. Sim, que você viu, pô, não entendi. Não sei. Então, ali você se depara no dia a dia com várias questões, né? Mas a maioria eu acho que foram normais, né? A interação, nós tivemos vários embates, demandas, né? Cobranças que você tem que dar uma resposta para o servidor, né? E às vezes não acontecia, e tem que ser firme, né? A gente tem que debater. A doutora estava falando ali, o nosso sistema é cobrança, é interagir. Eu nunca faltei com respeito com o vereador, prefeito. Nunca. Isso é uma característica sua. Eu não falo prefeito isso, prefeito aquilo, vereador. Não é isso. Quando se cobrar, se cobra na justiça. Não fez, não deu, justiça e tal. Então tem que ter essa linha. Muitos falam assim, quantos não falaram já? Eu sou tranquilo quanto a isso. O devir é vendido e tal. Eu falo na boa, tranquilo. Nunca foi. Eu já ouvi. Eu nunca. Pessoas, eu falo, dentro você do não sindicato, conhece a TV. É a característica dele. Eu estou no terceiro mandato.
E você está no caminho certo, porque o meio é a justiça. Não adianta você brigar. Não deu, não, né? A justiça você vai recorrer. recorre, né? Mas o bom senso, mas não deixar de cobrar. Não deixar de cobrar. Está interagindo. Tanto é que os resultados vêm. Claro, temos demandas, temos questões ainda que têm que ser buscadas, né? Qual foi a tua maior conquista como líder sindical? Assim, uma vitória que você teve que para você foi assim, poxa, que maravilha, assim, te deu uma questão que nós não tínhamos, que é uma conquista, para uns que ganham um salário mais elevado, até que nem tem muito significativo, né? Foi o auxílio alimentação. Que quem ganha R$3.000 são 15%. 15%. Né? Que, claro, não leva para a vida, mas auxilia muito. Né? R$500 a mais no salário é muito. Nós, no decorrer, mesmo com deficiências, problemas, né? A questão limitadora ali nós tivemos aumento de carreiras, várias carreiras que aumentaram muitas referências. A doutora comentou que nós temos esses 4 pilares que estão apresentando, que é lá o fundamental, ensino técnico, o superior e a pós, e o médio e a graduação e tal, né? Para quê? Antes, nós tínhamos uma disparidade bem maior. Por exemplo, ensino médio, a referência inicial. Um tem um tanto, outro e tal. Então, a gente está tentando criar um critério. Um critério e que se dê uma atenção e que tenha uma paridade ali nas referências. E também ter, claro, o início, meio e fim do trabalhador. Em 2007, nós tivemos perto disso. Nós estávamos numa 5ª reunião já, e depois se dissolveu isso. O servidor saber, eu estou aqui, eu vou chegar aqui com a questão do atuarial para aposentadoria, você vai estar tranquilo, não precisa discutir mais. E nós estamos discutindo ainda, e vai longe ainda, para ter realmente uma carreira. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo com a administração. A Larissa, a secretária de administração, ela está vendo com bons olhos que tem que colocar na mesa e realmente, quem não tem carreira mesmo, tem que ser contemplado agora. Né? Ou verificar, claro, aí tem o atuarial, quanto essas carreiras, quanto elas somam no percentual, né, para colocar, porque hoje para você colocar uma folha, na folha, uma carreira, ela tem que estar 51,3, que é o limite prudencial, pela lei 101 de 2000, né, tem que estar ali o limite prudencial, e abaixo. Por isso que eu digo que tem que otimizar muito a prefeitura, tem uns gargalos que gastam muito hospital, mais outras coisas, demandas. As fundações, né? Então tem que ter esse limite de folha, não é só para servidor. A gente sempre fala, nós somos servidores. Nós somos uma peça dentro do contexto geral do município. Então nós somos uma peça. Somos importantes, mas não somos os únicos. Então tem que trabalhar interagindo com a sociedade, dar o melhor de si, né, para a sociedade. Eu acho que é essa demanda que a gente tem que ter, essa visão. Né? Senão, olha, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo já até passou. Aquilo que eu falei para você que passa rápido. Passa rápido. A gente não tem noção. Mas eu quero te convidar da outra vez, você também, doutora, porque o conteúdo, a gente tem que fazer o que vocês tiverem de demanda dentro do sindicato, precisar da nossa ajuda, nós estamos aí à disposição, entendeu? Porque a gente tem que fortalecer esse sindicato. O servidor é a peça fundamental dentro do pilar. Uma prefeitura só é saudável se você tiver o servidor com saúde. Sim. Se você não tiver o servidor com saúde, você esquece. O pessoal reclama, mas essa é a realidade. Se você não tiver uma infraestrutura adequada para o servidor, você está pecando na questão da saúde do trabalhador. E Foz do Iguaçu, ela peca num monte de coisas com relação ao servidor. E o pessoal não tem noção disso. Né? Porque quando ele está bem estruturado, né, mentalmente, que tem a estrutura física adequada, a administração pode cobrar, né, pode dizer, olha, tu tem todas as condições aqui, tu está com saúde, bem amparado, tu tem todas... Você tem vale-refeição, você tem plano de saúde, você tem uma sede própria com banheiro, com refeitório, entendeu?
Então, ambiente saudável. Então, agora você pode cobrar. Mas você cobrar nessas condições do jeito que está, eu acho que... É uma questão complementa a outra. E a gente não pode perder a esperança. Temos que ser realistas e otimistas também. Ao mesmo tempo que tem muitas condições de nós avançarmos muito, como servidores, como sindicato, buscar isso. Essa é a nossa meta. Estamos aí. Então, gostaria que você se despedisse do nosso público. Você, primeiro, você para a nossa advogada, você pode se despedir desse podcast. Professor Júlio, agradeço o convite. Nós, do sindicato jurídico, toda a estrutura, estamos aqui para atender vocês, servidores, tá bom? Quando a gente fala da importância de estar com o sindicato, é muito mais além de pagar lá o 1%. É justamente a gente demonstrar a força sindical e garantir que os seus direitos sejam devidamente implementados. Então, agradeço o convite, ficamos à disposição, estamos lá no sindicato para atendê-los e a luta continua. Então, professor, olha ali para aquela câmera ali. Agradecer muito. Essa aqui, ó. Por nós estarmos aqui, eu acho que é um meio importante de nós termos essa interação, mostrar ao servidor que temos muitas coisas boas a buscar, né? E uma coisa que a gente pede sempre, acompanhe nossas redes. Nós temos aplicativo, site, Instagram, Face, WhatsApp, né, essas coisas todas. Acompanhe. Uma coisa que nós temos que comentar aqui, está tendo, já é até colocado o nome, teve até matéria a nível estadual da Civil, que é o golpe do advogado, que usam nomes falsos e buscando... enganar o servidor. As pessoas aí, não só através dos servidores daqui, mas em vários locais do estado, do Brasil, né? Então fiquem atentos, toda dúvida que ofereçam alguma coisa, liguem para o sindicato, interajam, saibam bem certo, se informem para não cair no golpe, né, que infelizmente acontece, e dizer que cada dia é uma demanda grande e vamos continuar a lutar pelo servidor, pelo trabalhador, de todas as formas, não tem horário, não tem dia. Isso aí. Gente, primeiro agradecer essas duas pessoas maravilhosas que estiveram aqui, né? Estamos chegando ao final desse podcast, mas não esquece, dá o teu like, comente, toca o sininho para você sempre receber um novo episódio do podcast. E muito obrigado por você e muita energia positiva para sua família. Obrigado.